você fechasse seus olhos, enquanto nós vamos agradecer ao Senhor pela oferta e vamos pedir a Ele que Ele esteja derramando da sua unção, da sua bênção nesse momento da palavra, para que não seja eu, mas seja o Espírito Santo ministrando nos nossos corações, amém? Paizinho amado, querido, muito obrigado, Senhor, por esse momento de alegria, que é o momento de ofertarmos, quando entendemos, Senhor, que ofertamos não para receber algo de Ti, mas ofertamos porque já recebemos, Senhor, porque já temos sido abençoados, porque a Tua graça tem nos alcançado, que a Tua provisão tem nos alcançado, e por isso nós Te louvamos. Senhor, eis aqui a Tua palavra que será ministrada nessa hora, tudo aquilo que Tu trouxeste no meu coração possa testificar no coração dos meus irmãos, e que verdadeiramente possamos sair daqui com as nossas energias renovadas, nossas forças renovadas, ó Deus, que Tu venha nos renovar como a águia, Pai, nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus, Pai. Toma-me nas Tuas mãos e usa-me, porque eu quero ser só o jumentinho, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, amém. É interessante como é que a palavra ela testifica a respeito dela mesma. A palavra diz a respeito dela mesma que ela se renova a cada dia. E isso é bem verdade. Eu não sei se já aconteceu com você. Às vezes textos que a gente já conhece há muitos anos, você de repente dá uma lida naquele texto num determinado dia e ele tem uma outra conotação do que antes você já tinha visto. E Deus fala para você naquele dia, especificamente a respeito do que você está precisando ouvir naquele dia, numa palavra que você já ouviu tantas vezes. E às vezes, quem sabe, passou até batido por ela. E eu tenho experimentado fazer isso. Eu estou pegando algumas palavras que a gente já sabe de cor e salteado, e tenho lido e comecei no livro de Salmos. E logo no primeiro versículo do primeiro capítulo, Deus trouxe algo ao meu coração e eu falei, pô, tem que compartilhar com o nosso povo, porque eu acho que isso é muito pertinente. Você nasceu de um sonho de Deus, você sabe disso? Tá? Então vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, ó, você nasceu de um sonho de Deus. E se você for mais poético, de repente você até canta. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Ele desenhou a minha esposa, Ele estava namorando, Ele estava super bem humorado, né? Eu glorifico a Ele por esse bom humor que Ele estava nesse dia. Mas enfim, nós não nascemos por acaso, nós nascemos de um sonho de Deus. E a despeito de sermos seres caídos, nós estamos aqui perseguindo um alvo. Que alvo é esse, Zé? O nosso alvo é alcançar a famosa estatura de varão perfeito. Que estatura de varão perfeito é essa? Nada mais é do que aquilo que eu já sou no coração de Deus. Aquilo que um dia, quando Deus pensou em fazer o Zé, Ele já pensou, o Zé tem que alcançar isso aqui. Então Deus já me vê daquela forma, porque para Ele tudo já é. Mas enquanto estou aqui, ser caído, eu tenho que correr atrás do meu prejuízo. Isso é um processo. É um processo de relacionamento com Deus, onde à medida que eu vou me aproximando dele, eu vou me parecendo mais com aquilo que eu já sou no coração dele. Isso é uma verdade. Mas existe também um outro lado, e é sobre esse outro lado que eu queria falar, queria compartilhar com vocês essa noite. Da mesma forma que existe um processo de construção em direção àquilo que Deus projetou para a minha vida, existe também, de um outro lado, alguém que busca e tenta inseminar na minha vida um processo de desconstrução para que eu não me torne aquilo que Deus sonhou um dia que eu fosse. E é sobre esse processo de desconstrução que eu quero compartilhar com vocês. E da mesma forma que o processo de construção, ele acontece gradativamente. E muitas vezes sem que a gente perceba que a gente está sendo desconstruído. E o Salmo 1, ele vem exatamente falar sobre esse processo. Como é que ele acontece? Ele não acontece de uma hora para outra. E todo e qualquer processo de desconstrução nunca acontece de uma hora para outra. Eu posso pegar aqui, para comparar com essa palavra, falando de desconstrução, a questão de um divórcio.
Às vezes a gente vê, né, casais casados há 20 anos, 30 anos, de repente se separam. Aí a gente fala assim, meu Deus, mas como é que isso aconteceu de uma hora para outra, gente? Até o outro dia estavam tão bem, viviam tão bem, agora separaram. Só que isso não é verdade. Esse processo de desconstrução do relacionamento, ele vai acontecendo aos poucos, com pequenas mortes. A desconstrução nada mais é do que pequenas mortes que vão ocorrendo a cada dia. Nada acontece de uma hora para outra. Tudo é em função de um processo bem sutil. Tão sutil que às vezes a gente está nele e não consegue perceber isso. E às vezes quando a gente percebe, parece ser tarde demais. Por que parece ser tarde demais e não é tarde demais? Porque Jesus não desiste da gente nunca. E sempre que a gente perceber que está no caminho errado e a gente quiser voltar e pegar o caminho certo, Ele está disposto a segurar na nossa mão e nos ajudar. Então, às vezes parece que a gente está indo pelo caminho errado e a gente não está percebendo. E aqui o salmista vem descrevendo como é que ocorre esse processo, de forma bem sutil. Vamos ler aqui Salmo 1, versículo 1 apenas, que diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Existem 3 verbos aqui nesse versículo que eu queria que você repetisse comigo. O primeiro é andar. Você pode falar assim, andar. Diga. Mais forte, vai lá. Andar. Juntos. Andar. O segundo é deter. Diga, deter. Deter. E o terceiro é assentar. Diga, assentar. Assentar. Muito bem. Quando a gente lia esse versículo aqui, que era criança pequena, não lá em Barbacena, mas no Rio de Janeiro, geralmente quando se lia esse versículo, se vinculava que não anda no conselho dos ímpios. O que é isso? E minha mãe falava para mim, filho, não se mistura com quem não é crente. Você não pode andar com ímpio. E aí a gente, na ignorância, o que a gente fazia? Se isolava. E aí a gente era os ETs, a gente era os Bíblia, né? Lá vai o crente. E a gente recebia muita chacota por causa disso, por causa dessa separação, que era uma separação ignorante. Porque a Bíblia, quando diz que a gente não tem que andar, ela não está falando de andar no sentido de não andar, não me relacionar. Não, não é isso. O que ela quer dizer é que eu preciso me relacionar. Agora eu tenho que me relacionar sem me contaminar. O que a Bíblia está falando aqui no sentido de andar é de prática. Eu posso estar junto, eu posso jogar bola junto, eu posso contar piada junto, mas no meu olhar e nas minhas atitudes, as pessoas têm que perceber que há algo diferente. E esse andar está falando exatamente disso. De relacionamento, de me relacionar sem me contaminar. E aí, quando eu pensava nisso de relacionamento, hoje nós estamos no século 21, na era da informática, da TI em alta, e hoje existem 2 tipos de relacionamento. Existem os relacionamentos humanos, pessoais, olho no olho, contato, beleza, Anderson? E se for mais aí, fala aí, meu brother, já é nós. Entendeu? Esse é um tipo de relacionamento. E existe um outro relacionamento fruto dessa nossa geração, que são os relacionamentos virtuais, que também nos contaminam, dependendo de com quem nós estamos andando na virtualidade. E eu acho que hoje o relacionamento virtual, eles são mais perigosos do que os relacionamentos pessoais. Por quê? Porque os relacionamentos virtuais ocorrem geralmente quando eu estou sozinho dentro do meu quarto e ninguém está me vendo.
Então eu não preciso vender imagem para ninguém. Enquanto eu me relaciono como pessoa, eu posso estar querendo vender uma imagem para o meu amigo Renato, para a Cris, para minha amiga, para o Léo. Posso estar querendo ser o cara abençoado, ungidão, que está buscando a face do Senhor. Mas pode não ser nada disso, mas eu pareço ser, ainda que eu não seja. Agora, quando eu estou diante da tela de um computador e de um relacionamento virtual, eu não tenho compromisso, porque quem está do outro lado não está me vendo, não sabe meu nome, porque geralmente eu não uso o nome verdadeiro, geralmente eu não coloco uma foto verdadeira. Eu tenho um colega que uma vez colocou, ele tinha 45 anos na ocasião, ele colocou uma foto quando ele tinha 25. Eu falei, você é um palhaço, cara. Ele, não, mas sabe como é que é? Pô, o cara saradão, é bonito. Bicho, deixa de ser cara de pau, cara. Mas na internet a gente vende a imagem que a gente quiser. E quem está lá compra. Porque não está vendo, não tem olho no olho. Porque já dizia a vovó que os olhos são o espelho da alma. E em função dos olhos serem o espelho da alma, quando a gente se relaciona, você pode até, tem até um ditado que eu nunca recordo, né? Que diz que você pode enganar alguns por algum tempo. Eu sei que no final que você não pode enganar todos todo o tempo. O meio do caminho eu sempre me enrolo. Mas o final é isso. Por quê? Porque quando a gente se relaciona no pessoal, é olho no olho. E chega uma hora que você percebe que o cara não é exatamente aquilo que ele está querendo parecer ser. Mas na virtualidade não. Na virtualidade você se relaciona com tantas coisas, com tanta gente, com tantas motivações que são tão danosas ou muito mais danosas para a nossa alma do que os relacionamentos pessoais. Porque os relacionamentos pessoais também têm um outro lado. Se o Léo está querendo ser meu brother de verdade, ou o Max é meu brother de verdade, chega uma hora que se ele perceber que eu estou pisando na bola e que eu estou vendendo uma imagem, ele pode chegar pra mim e falar assim, pô Zé, chega aí meu brother, eu quero conversar contigo. Pô, cara, eu tô achando que essa parada aí, pô, esse lance aí, essa tua forma de agir diante de determinadas situações, pô, cara, isso não é legal. E de repente ele pode ser um canal do Espírito Santo que tá me falando isso. E na hora que ele falou, eu falo, pô, cara, realmente você tá certo. Já na virtualidade isso não acontece. Na virtualidade, ó, tudo é lançado lá. E não tem essa de meu brother, porque quem tá lá tá querendo não se relacionar com quem você é, mas com aquilo que você parece ser, porque aquele é um mundo virtual, é um matrix do relacionamento. E hoje, na atualidade, a internet e os relacionamentos virtuais têm sido uma praga na vida de muita gente. Eu conheci, trabalhei com um colega lá no Rio de Janeiro, que ele teve um problema sério no casamento por causa de internet. Tudo começou num bate-papo. Bate-papo inocente. Uma menina do outro lado, como sempre, carente, com problemas afetivos. E ele, aquele rapaz, sempre compreensivo, nossa, com palavras doces, carinhosas. Não, mas até então, irmão, existia até um fundo gospel, espiritual na coisa. Né? Não, querida, por quê? Você já ouviu falar de Jesus? Porque ele pode, só que daqui a pouco Jesus foi saindo de cena, e nos papos de Jesus não tinha mais nada. Até que ele marcou um dia um encontro com essa menina. Não foi até as vias de fato, mas graças a Deus o Espírito Santo o incomodou, apesar de não ter ido às vias de fato, mas ter rolado um beijinho, olho no olho. Ele contou para a esposa, quase acabou o casamento, porque ele não conseguiu conviver com aquela mentira. Ele contou, ele arriscou, foi macho para sair, então seja macho para contar, e ele foi. Mas entraram numa crise violentíssima no relacionamento, tudo por causa de um relacionamento virtual. Então o primeiro verbo diz aqui, que a gente não deve andar no conceito dos ímpios. Andar no conceito dos ímpios, então, quer dizer que eu posso estar com ele, mas eu não posso ser um com eles. Porque se isso acontecer, a minha alma começa a ficar enferma. Amém? Então o primeiro passo é andar, mas aí até aí não, eu vou andar, não tem problema, eu sou um cara que eu conheço a palavra do Senhor, eu sei que Deus vai me fortalecer, eu sou um canal de Deus na vida dessa pessoa, seja ela virtual ou não, eu sou um canal de Deus, e vamos tocar para frente esse relacionamento. Aí chega o outro degrau da desconstrução.
que é o deter. Deter aqui tem o sentido de parar. Parar. Então eu vinha caminhando com o camarada e aí a gente vai trocando ideia, a gente vai conversando e eu vou olhando as práticas dele e até então isso não me chamava atenção. Mas o momento do deter é a hora que eu paro e eu já começo a questionar alguns valores que para mim até então eram inegociáveis. Ah, quer saber? Será que precisa ir para a igreja mesmo? Para ser crente? Será que precisa a gente estar aqui na segunda-feira tomando rasante de besouro na cabeça? Para a gente estar e comer, esse negócio, acho que eu vou ficar em casa. Será que realmente a oferta que a gente dá não está sendo para Zé trocar de carro? Graças a Deus, eu troquei de carro antes de começar a igreja. Para ninguém falar isso. Já pensou se eu tivesse a prêmio? Depois que começou Betânia, aí apareço com 100 anos. Rapaz, negócio de pastor, dinheiro. O cara tava com a prêmio caidinho outro dia. Agora tá com 100 e azul ainda, né? Para manter o padrão do azul. Mas graças a Deus isso não aconteceu. Mas a gente já começa a questionar essas coisas. Por quê? Porque o nosso coração já começa a ser corrompido. É o momento em que eu começo a achar que de repente pode valer mais a pena estar lá do que aqui. Esse é o momento em que eu me detenho. Sim. Aí eu coloquei uma frase muito interessante. No momento do deter, é o momento em que o pecado, que até então só estava na minha mente, começa a descer para o meu coração. Até então, era só aqueles pensamentos que, se você é gente que nem eu, você tem, já viu aquele pensamento que vem na tua cabeça e não sabe de onde é? Quer dizer, não sabe não, porque determinados pensamentos você sabe que só pode ter vindo do inferno, mas você fala assim, meu Deus, como é que eu pensei isso? Se eu estou sangue, tem poder. Aí primeiro você fala, guarda o meu coração, Deus, guarda o meu coração, protege a minha mente, guarda o meu coração, porque esse trem não pode descer do meu coração. Então, quando eu me detenho, é quando aquilo que estava na minha mente desce para o coração. E aí vem o próximo passo, que é quando eu me assento. Quando eu me assento, é a hora em que eu me atiro nas costas. Em que desceu para o coração o pecado que estava na minha mente, e depois que desceu para o coração, agora ele virou uma prática. É aquele momento em que eu agora sou um com eles. Quando olham para nós, não vem mais diferença. Aquele brilho no olhar que existia já não existe mais. É aquele momento em que fica sem graça oferecer para você uma cervejinha. Você já viu, não sei se você passou por isso, Renato, ou quem serviu o exército aqui, no exército é muito comum. Rapaz, a coisa mais difícil para um jovem é ele permanecer firme quando ele entra para o exército. Por quê? Porque é um momento que chega aquela galera e todo mundo querendo se autoafirmar, né? 18 anos, pô, você acha que é o cara, você acha que sabe tudo. E aí quando tem as festinhas, eu cansei de passar por isso. Aí vinha o colega e falava assim, e aí, Cordeiro? Meu nome de guerra na época era Cordeiro, né? E aí, Cordeiro? Dá um tapinha aí, bicho, toma uma cervejinha aí. Eu falava, não, cara, não tomo. Ah, pô, o pastor não tá te vendo não, pô, o pastor não tá aqui não, cara, toma aí, bicho. O pastor não tá aqui não dá nada não, ninguém aqui vai. O momento onde eu me assento é o momento que perdeu a graça de oferecer, porque eu já virei um deles. E no máximo o cara fala assim, é engraçado, eu infelizmente vi acontecer, graças a Deus não aconteceu comigo, até mesmo porque eu acho cerveja horrível, eu nunca gostei, né? Então eu fui favorecido, pena dos que gostam. Mas eu vi alguns colegas que passaram por esse mesmo processo que eu, soldado junto comigo, também crente em Jesus, pô, garoto lá firme, mas chegou um momento que ele foi passando por esse processo aqui e não percebeu, e se assentou. E o engraçado é o seguinte, o mesmo camarada que falava assim, pô Renato, toma aí uma cervejinha, cara, o pastor não tá olhando não tem nada a ver. O dia que o Renato toma, mas tu não era crente? Como é que tu tá tomando cerveja? Aí não, miserável, tu não falava que não tinha nada a ver? Mas por quê? Porque é parte do processo. É parte do processo. O cara oferece, até que um dia você aceita, não deixa pra lá. Até que um dia você aceita, e aí o mesmo cara que te ofereceu, fala assim, ô cara,
Mas você não era crente até ontem? O que está vendo? Por quê? Porque agora você se tornou um deles. E essa é a fase mais crítica. Porque, como eu falei, independente da fase que a gente está da desconstrução, nunca é tarde. Porque Jesus não desiste da gente nunca. A gente é quem desiste dele, mas ele não desiste da gente nunca. Só que tem um detalhe muito importante, e você há de convir e concordar comigo. O que é mais fácil? Alguém que nunca ouviu a palavra de Deus um dia entrar aqui, ouvir a palavra e aceitar, ou alguém que está afastado retornar? E aí? Alguém que está afastado retornar. Você sabe por quê? Porque embora é muito fácil, abrir mão da comunhão é muito fácil, porque o nosso relacionamento aqui na comunhão é um relacionamento baseado em liberdade. A palavra de Deus diz que nós somos livres. E ainda diz mais: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós somos livres de verdade. Somos tão livres que a gente pode abrir mão disso aqui e ir embora. E falar para Deus assim: ó, Senhor, eu estou fora, não quero mais saber negócio de igreja, estar reunido, isso para mim é palhaçada. Crente só dá problema, e dá problema mesmo. Igreja tem problema mesmo. Eu falo, igreja é arca de Noé, né? Cheio de bicho, fazendo cocô, xixi, um fedor miserável. Mas quem pulasse fora da arca morria afogado, meu irmão. Então fica, fede, irmão. De vez em quando vai feder, mas fica, não pula fora não. Que se está ruim dentro, está pior fora. E o pior é que quando você se dá conta disso lá fora, acontece o que eu vou falar agora. Qual é o grande problema para retornar? É porque aqui, para ir embora, você vivia num ambiente de liberdade. Quando você vai lá para fora, você virou o quê? Escravo. E escravo tem liberdade? Então, para voltar, meu irmão, para se livrar das amarras é muito mais difícil. Embora abrir mão da liberdade é fácil, mas abrir mão da escravidão não é tão fácil assim. Porque você sabe quem é aquele que nos escraviza quando nós decidimos abandonar a comunhão e abandonar estar juntos, estar aos pés do Senhor. É aquele que veio para matar, roubar e destruir. E ele é incansável na sua missão. Uma vez que nós estamos lá e estamos à disposição dele, ele não abre mão da gente assim tão fácil. Então é muito mais difícil. E o interessante de tudo isso é que todo esse processo, gente, acontece muito sutilmente. Eu citei alguns exemplos aqui que me vieram à mente enquanto eu li a palavra, mas de repente você está sentado aí e pode ter passado tantos outros exemplos e tantos outros degraus de desconstrução que às vezes o diabo quer imprimir na gente para afastar a gente do projeto de Deus para a nossa vida. E o importante não é só que esses exemplos venham à sua mente, mas que você peça a Deus para guardar o seu coração, para que todos esses exemplos, que quem sabe um dia você viu acontecer com um amigo, não aconteça com a gente também. Porque eu tenho aprendido, quando eu vejo aí a mídia adora jogar no ventilador aí os escândalos gospel. Infelizmente a gente, por não perceber que a única diferença entre aquele que é a manchete do jornal e nós, é que nós ainda não caímos, porque a graça ainda nos sustenta. Nós esquecemos disso, às vezes a gente ainda abre a boca para meter o pau. A gente ainda se junta com a galera por aí e fala: safado, vai ladrão, não, se ele é ladrão, o problema é dele. O problema é dele e de Deus. Quando eu vejo algumas coisas acontecerem, a primeira coisa que eu penso, e o Senhor sabe disso: Senhor, não permita que eu me torne um como ele. Porque eu estou sujeito, irmão. Enquanto você está vivo, enquanto você é carne, enquanto você não foi arrebatado, e eu também, a gente está sujeito às paixões desse mundo. A gente está sujeito a, num momento, num instante, permitir que um gesto que aparentemente seja inocente venha comprometer toda uma vida de relacionamento com Deus. E depois que esse comprometimento acontece, só nos resta, sabe o quê? A culpa, que é fruto da acusação do diabo, que quer dizer para a gente o quê? Você não é mais digno. Você não é mais digno de estar sentado na roda dos santos. Você agora está sentado na roda dos escarnecedores. Já era, para você agora só a morte.
E o pior de tudo é que quando a gente está vendo de escravidão, a gente acredita nessa mentira e não tem coragem de voltar e celebrar e ser um. Mas o importante é saber que ainda que a gente peque, nós temos alguém que é o mediador entre nós e Deus, que é Jesus Cristo, homem, aquele que veio, nasceu e morreu para que sobre nós não houvesse mais nenhum peso de acusação, para que ainda que nós pecássemos, o seu sangue nos purificasse de todo o pecado, de todo o imundício e restaurasse a nossa comunhão com Deus. Ele sempre está como aquele pai aguardava o filho pródigo. E não sei se você vai lembrar, aquele pai, quando recebeu o filho, ele deu 3 utensílios para aquele filho. Quem lembra? O primeiro foi um anel. E o anel significa o quê? Quem lembra? Filiação. Autoridade, filiação. Ele é filho de alguém, então ele tem autoridade. Você tem um nome, você não é qualquer um. Você é filho de Deus Todo-Poderoso. Ele deu vestes novas. O que significa vestes novas? Honra. Nenhuma acusação mais pode pesar sobre você. E deu sandálias novas, que significava liberdade. Você volta a ser livre. E você é livre. Amém? Essa é a palavra que eu queria compartilhar. Que a gente possa estar guardando no nosso coração, gente, porque o inimigo, assim como os anjos do Senhor andam ao redor daqueles que o temem e os livra, a palavra de Deus também diz que Satanás anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. E você já aprendeu que o que é tragar, né? Você já viu alguém fumando? O cara vai puxando devagarzinho, o cigarro vai acabando. E é isso que ele vai fazendo. O processo de desconstrução que ele quer imprimir em nós é o mesmo que o fumante imprime no cigarro. É devagarzinho, é lento, mas que ele vai até o final se a gente deixar. E quando chega no final, ele quer nos atirar na lama, no fundo do poço, onde a gente não tenha mais forças para se levantar. Que Deus nos guarde, guarde o nosso coração, guarde a nossa mente e nos proteja de tudo isso que tem rondado a nossa geração, tem rondado os nossos dias, coisas sutis, mas que tem sido como um dardo inflamado do inferno no coração de muita gente, fazendo com que muita gente boa, muita gente que ama a Deus tanto quanto nós, que já esteve aqui, hoje esteja lá fora, infeliz, triste, desanimado, mas sem força para voltar. Amém? Que Deus continue renovando a nossa força a cada dia e que você possa estar meditando essa palavra daqui para sua casa, durante essa semana, e deixando Deus falar mais especificamente para você. Eu tenho certeza que Ele fará isso. Amém? Vamos ficar de pé?